que as nossas características não são defeitos e que não há nada de defeituoso em ti. Eu sei que tu aprendeu que tu tá cheia de defeitos. Eu sei que tu aprendeu a odiar esses defeitos e inclusive ter vergonha deles. Mas eu quero que nesse episódio aqui tu desconstrua essa ideia, porque tu vai sair não só amando esses defeitos, como entendendo que esses defeitos na verdade são qualidades. Como assim, Giovana? Qualidades. Sim, é sobre isso, minha deusa, que a gente vai falar nesse episódio do nosso podcast Café da Deusa. Eu vou fazer aqui em formato de podcast, por quê? Porque é o meu jeito. E a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, porque tem tudo a ver sobre o tema de hoje, que é sobre entender que os teus defeitos, na verdade, são qualidades e como te amar, mesmo com todos esses defeitos, mesmo com todas as características que tu talvez não goste, mas que tu vai sair daqui gostando. Deusa, eu quero que tu entenda que os teus defeitos, na verdade, eram qualidades que talvez tu não tenha dosado. Deixa eu começar, então, te dando um exemplo de algo foi muito óbvio na minha vida e que hoje eu enxergando, eu vejo como realmente esses defeitos, na verdade, podem ser qualidades e potências tuas. Desde muito nova, desde muito jovem, eu era apaixonada por espelhos. Inclusive, tem um espelho aqui. E eu lembro que minha mãe comentava muito que eu tava sempre olhando pra esses espelhos, que eu tava sempre me arrumando, que desde pequena eu usava muito maquiagem, que eu colocava brilho, que eu pegava as maquiagens dela escondida, que eu me arrumava muito. E ela foi falando isso e sempre foi colocando de uma forma muito negativa, do tipo assim, tu é muito superficialista, tu é muito materialista. Uma prima minha viesse com uma roupa bonita, eu pedia pra que essa prima guardasse pra mim quando eu crescer. Então, desde pequena eu já tive esse olhar muito forte pra beleza. E eu cresci entendendo que aquilo era um defeito meu, que aquilo era algo que eu deveria parar de ser assim. E por uma fase da minha vida, eu realmente parei. Eu parei de cuidar da minha beleza, eu parei de me cuidar e comecei a ficar desleixada. Só que eu entendi que eu não conseguia manter aquilo por muito tempo, que aquilo me fazia bem. E foi aí que eu entendi que aquilo não era necessariamente um defeito. O que faz ser um defeito ou uma qualidade é o quanto tu consegue equilibrar aquilo. Então eu entendi que uma pessoa que só se preocupa com a beleza, que ela fica focada em excesso nisso, é uma pessoa que talvez esteja escondendo uma insegurança, ou que talvez ela esteja focando demais numa área e desfocando de outras, mas que eu entendi que era uma potência sim minha. Tanto é que hoje, para eu gravar um vídeo, esse meu senso de beleza, de olhar, meu senso estético me ajuda muito, porque eu gosto de trazer algo belo para ti, porque eu gosto de assistir coisas belas, eu gosto de ter acesso a coisas de qualidade. Quando eu vou comprar, quando eu vou fazer uma mentoria, quando eu vou ir atrás de uma mentora, eu quero que essa mentora seja bonita. E não bonita num padrão estético. Eu quero que ela traga algo esteticamente bonito, porque eu aprecio isso. Então, o que aconteceu? Quando eu entendi que se eu não focasse só nisso, mas também colocasse isso na minha vida, aquilo que tu vê hoje como defeito, que talvez tu ouviu, que tu foi convencida de que isso era um defeito, pode ser uma qualidade muito potente, que talvez hoje tu tenha vergonha dessa qualidade, que talvez hoje tu esteja olhando pra isso e tu nega. Só que quando a gente nega alguma coisa, a gente tá, de alguma forma, se desintegrando. Porque tu entende que isso faz parte da Giovana. Tu nunca vai me ver gravando um vídeo aqui pra vocês ou fazendo qualquer coisa, qualquer live, se eu não estiver minimamente arrumada. Porque eu gosto, isso faz parte de mim. E se eu não estiver fazendo isso, eu não tô respeitando a minha essência. Então pode ser que tu esteja olhando pra algo dentro de ti que poderia ser algo muito poderoso, que tu poderia estar usando a teu favor, e tu tá escanteando como se fosse um defeito, como se fosse uma coisa qualquer. Outra coisa que eu achava que era um defeito grande meu, é que eu sempre tive uma sensibilidade pra dor do mundo. Eu sempre fui uma pessoa que era muito sensível, muito empática, e ao longo da minha jornada eu fui achando que isso era uma fraqueza, que isso era uma coisa de, a pessoa é sensível demais. E hoje eu entendo que não, isso não é um defeito. É claro que eu preciso dosar. É claro que eu não posso ser essa pessoa empática que quer salvar o mundo e não olha pra si mesmo, não cuida do básico, né? Então fica naquela ilusão de salvadora. Então é sobre isso, é sobre a gente dosar aquela característica para que ela se torne uma potência pra ti. Então quando eu entendi, tá, eu sou empática. Ok, eu sou empática. Mas eu não posso ser aquela pessoa que vai morrer e se matar porque o mundo tá difícil. Tá difícil, realmente. Então, como é que eu posso usar essa empatia ao meu favor? Faz parte do meu trabalho. Hoje, na mentoria, quando vocês chegam pra mim, quando a gente
vai olhar ali no Deusa Livre, o que a gente faz? Eu olho pra vocês, eu preciso ter esse olhar de empatia. Imagina se eu não me importasse com vocês, com a história de vocês, como é que eu ia poder tratar, como é que eu ia poder ajudar, como é que eu ia poder curar, ajudar vocês nessa cura? Eu não tô nem aí. Tu viveu isso na tua história? Pouco me importa. Tu entende que quando a gente tira aquilo que a gente vai ao longo da nossa vida, porque a gente ouviu, porque a gente percebeu, porque alguém comentou, ou porque tu comparou, vai achando que aquilo é defeito, que tu vai escanteando, em vez de entender que aquilo faz parte de ti, da tua essência, da tua verdade, e se tu é Deus aqui da casa, tu sabe que eu sempre falo disso, eu sempre vou falar disso em todos os vídeos, da essência. Existe uma essência, a gente precisa acordar para essa essência. Também dentro do Deusa Livre, vocês recebem como bônus o mapa numerológico e o mapa astral. Porque eu acho que quando a gente entende o que eu sou, qual é a minha energia, o que eu tô fazendo aqui, vocês têm uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento para usar na própria vida. Então, quando tu vai escolher uma profissão, quando tu vai escolher uma relação, tu precisa entender o que os números falam sobre ti, o que o horário que tu nasceu fala sobre ti, porque isso tem muita influência. Quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, quando eu comecei a realmente focar nisso e entender que isso era uma missão minha, eu comecei a usar todas as ferramentas de autoconhecimento. E eu sempre quis que todas as mulheres fizessem isso. Porque eu achava que se aquilo ajudou tanto na minha vida, se aquilo me trouxe tanta luz, tanta clareza, por que não outras mulheres usarem essa ferramenta? Só que eu percebia que muitas vezes as pessoas não davam bola. E aí eu pensei, nossa, então eu quero colocar isso dentro dos meus serviços, dentro dos meus atendimentos. Porque aí a pessoa vai passar por um processo completo e ela vai receber ainda de brinde, de bônus, essa maravilha que é um mapa sobre ela. Porque quando eu comecei a entender que, sim, a questão da sensibilidade era uma parte fundamental da minha vida, que hoje, se eu acordo, eu penso em como que eu posso ser uma curadora, como que eu posso servir aqui para vocês, porque isso é algo intrínseco de mim. Só que se a gente fica num lugar de se olhar superficialmente, se a gente fica no tempo inteiro achando que, não, mas é que eu só tenho defeitos, só olhando para aquilo, excluindo, brigando, se desintegrando, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil porque tu não tá se sentindo inteira, tu sente que tu tá o tempo inteiro brigando contigo, tu sente que tu tá sempre errada. Tu olha só para aquilo que tu acha que é qualidade, mas aquilo que de fato tu poderia estar usando para integrar coisas importantes da tua jornada, tu esqueceu, tu abandonou, tu tem vergonha, tu não olha. Simplesmente porque tu foi machucada, tu foi ferida no passado, porque tu não entendeu que aquilo sim pode ser uma virtude tua. Quantas vezes a gente escutou que as emoções era algo negativo? Uma pessoa que chora muito é descontrolada. Então a gente foi entendendo, emoção, vou bloquear. Só que como é que eu vou fazer o meu trabalho se o meu trabalho envolve, e a minha alma, a minha essência envolve as emoções? Se uma das minhas maiores armas, meu maior diferencial hoje, dentro do meu mercado, é o emocional. Se eu sou uma pessoa que venho gravar e eu não vou gravar um roteiro duro, quadrado, analítico, eu não consigo fazer isso. Já tentei, não consigo. Porque uma das minhas forças, uma das minhas qualidades únicas, né? Porque nós temos qualidades únicas, é a questão da emoção, da intuição, do sentir, do gravar algo que realmente é transformador, que é uma verdade minha. Isso tudo eu fui entendendo. Então, como é que eu vou deixar isso fora? Não, a beleza fora. Não, a emoção fora. Não, se importar com o outro fora. Bom, eu não tava nem aqui gravando esse vídeo. Tu entende? Como quando a gente tira aquilo que é valioso pra tua essência, tu vai se perdendo de ti. E aí, não é de se espantar que tu tá vivendo uma vida que tu não tá feliz, que tu tá vivendo um relacionamento que não tem a ver contigo. Inclusive, pra tu escolher o teu parceiro, tu tem que saber quem tu é. Porque se tu por exemplo, eu sou uma pessoa muito, como eu falei, sensível. Eu preciso ter um parceiro que tenha esse olhar pro mundo. Eu não posso escolher um cara que, sei lá, seja um cara muito analítico e pra ele tudo é preto no branco. Não, eu preciso estar com alguém
que tem um olhar sensível pro mundo. Não precisa ser igual ao meu, mas ele precisa ser parecido, porque senão eu vou me machucar dentro dessa relação, sabe? Então, pra tudo tu precisa ter autoconhecimento. É por isso que tu vai estar aqui, né, maravilhosa, pra tu entender quem tu é neste planeta. O que tu tá fazendo aqui? Se a gente não sair da superfície, se a gente não sair desse lugar de viver no automático como um robô, tá aí, os robôs estão tomando o lugar das pessoas, porque as pessoas não são robôs. E engraçado, porque muita gente fica se questionando nessa ideia de inteligência artificial, agora os robôs vão tirar o lugar dos seres humanos, do trabalho. Sabe qual é o meu medo de verdade? É que o ser humano esteja sendo um robô. É que o ser humano esteja ocupando um lugar de robô. E eu sei que muitas de vocês estão vivendo vidas automáticas, simplesmente porque vocês não se conhecem. Porque vocês não aprenderam ao quê? A usar as ferramentas de autoconhecimento, a conhecer a história de vocês, a se empoderar de quem vocês são. Porque eu não sei onde eu estaria, sinceramente, se eu não tivesse feito nenhuma ferramenta de autoconhecimento, se eu não tivesse comprado nenhuma mentoria, se eu não tivesse tido mentoras nesse processo, eu não sei onde eu estaria. Provavelmente não aqui, porque tudo o que eu faço hoje é porque eu tenho clareza de quem eu sou, da onde eu quero estar, o que eu desejo viver. Até pra tu decorar a tua casa, tu tem que saber quem tu é. Tu precisa entender qual é a minha essência. Eu, por exemplo, se vocês forem reparar nos meus vídeos, sempre vai ter alguma coisa que remete à natureza, sempre vai ter um olhar mais limpo, porque essa é quem eu sou. Sempre vai ter uma coisa da transformação, uma coisa da magia. Eu amo isso. E até me lembrando, falando dessa comparação, né, de quando eu era criança, que eu passava horas me arrumando e passando brilho. Até eu me lembro que uma vez um coleguinha meu de escola falou assim, tu coloca muito brilho, isso tá ficando feio. E hoje eu tava colocando ali meu iluminador e pensando, nossa, pra mim a questão do brilho é tão forte, eu gosto tanto de tudo que tem brilho, sabe? Eu gosto de brilho. Por quê? Porque a minha essência, ela quer brilhar pra mostrar que todas as mulheres podem brilhar também. Eu tenho pavor de ver as pessoas vivendo vidas de morte, sabe? Vida de escassez, vida de não entender quem elas são nesse mundo. Porque, eu não sei vocês, mas pra mim não faz sentido absoluto nenhum se a gente não tá vivendo uma vida que é autêntica. Porque é isso, se é pra ser robô, se é pra fazer algo que qualquer pessoa pode fazer, por que tu tá aqui, meu anjo? Por quê? Tu entende que não faz sentido nenhum. Se tu tá aqui, nessa terra, encarnada, agora, é pra tu ser quem tu é, a tua essência. É pra tu viver os teus sonhos. Porque não faz diferença nenhuma se tu tá aqui como qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa pode fazer o que tu faz. Mas quando tu é a tua essência, a tua verdade, quando tu brilha no teu próprio eu, na tua própria alma, esse lugar que tu coloca aqui, essa luz que tu brilha é única. E ela é tão importante. Ela é tão importante porque quando uma mulher brilha, quando uma mulher entende a sua potência, ela permite outras de passar por isso. Ela permite que outras mulheres também passem por essa transformação e se permitam passar e entender quem elas são. Então, começa a olhar, lista aí, faz uma lista de coisas que tu acha que são defeitos. E começa a ver se esses defeitos, na verdade, não são qualidades escondidas que não estão sendo bem dosadas. Então, como eu te falei, na questão da beleza, bom, a beleza não é tudo, mas a beleza é importante. Pra mim. Então eu vou dosar um pouco na minha vida, mas vou entender que não é tudo. Eu não vou focar 100% da minha energia em ficar bonita, mas eu tiro 30, 40 minutos do meu dia pra me sentir bonita no resto da minha rotina, né? Pra gravar meus vídeos, pra me sentir bem. Tá, ok, dosei e ficou bom. Agora, se eu passar o dia inteiro buscando coisas de beleza, querendo fazer um procedimento estético, aí eu já tô num processo de fuga. Aí eu já tô num processo de desequilibrar uma energia que poderia ser muito potente. E se tu for parar pra pensar, pessoas que fizeram a diferença no mundo, pessoas que trouxeram algo de único, são pessoas que tinham características muito fortes, de muita criatividade, mas que elas conseguiram dosar aquela criatividade. Então, se eu tenho uma energia criativa e eu não uso essa energia criativa, se eu vou fazer algo destrutivo pra minha vida, eu não tô dosando aquilo.
Então, se tu é uma pessoa, por exemplo, uma outra característica, criatividade. O que a gente aprende sobre criatividade? Ah, não, criatividade, que são características muito femininas. Ah, não, criatividade não é uma coisa tão boa, porque a pessoa fica muito perdida, vive no mundo da lua. Tá, mas e se tu pegar essa criatividade e tu colocar junto com características de ação, será que não vai ser bom? Será que tu não vai conseguir colocar coisas no mundo muito legais? Entende que é tudo sobre a gente equilibrar. É tudo sobre a gente dosar. Mas principalmente sobre a gente entender que as nossas características não são defeitos. E que não há nada de defeituoso em ti. Não há nada, vou repetir. Não há nada de defeituoso em ti. Não há nada. O que existe? Características que a gente precisa olhar. Características que a gente precisa rever. E é por isso que a tua história importa tanto nesse processo. Porque pode ser que tu esteja bloqueando algo que é teu porque tu acha que é feio, que não pode, porque tu ouviu da tua mãe, por exemplo, que não podia, que era feio, que era errado. E tu tá bloqueando isso, tu tá reprimindo aquilo. E eu te falo por experiência própria. Essa questão da beleza foi uma coisa que eu reprimi por muito tempo. Porque eu pensava que... Até já gravei um vídeo falando sobre isso. Porque eu pensava que mulheres inteligentes, elas não se preocupam com a beleza. Que mulheres que se preocupam com a beleza, elas são fúteis. E eu fui entendendo várias coisas distorcidas sobre isso quando eu entendi que não, nada a ver, sabe? Não tem absolutamente nada a ver. Mas tu precisa acessar a tua história para entender da onde que veio que eu tô olhando isso aqui como defeito. Será que eu não posso dosar na minha vida para ser uma qualidade? E quando esse defeito ou quando essa característica ela começa a ser destrutiva, começa a olhar como é que tu pode reduzir um pouco ela, como é que tu pode colocar ela na tua rotina de uma forma mais prática, que funcione. Então, começa a olhar para isso, começa a olhar para as tuas características, vê o que tu acha que é defeito, tá? Coloca ali num papel, olha, eu acho que os meus defeitos são esses aqui, e como é que tu pode transformar esses defeitos em potências, em coisas maravilhosas. Então olha para isso com carinho, olha para essas características com carinho e começa a entender que se tu começar a integrar todas as coisas dentro de ti, dentro do teu ser, dentro da tua essência, entendendo que tu não pode se desintegrar, tu não pode cortar, vou cortar um braço, uma perna e vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. Porque esse braço, essa perna compõem o teu corpo, é necessário para alguma coisa. Entende que se eu corto uma perna, eu vou ficar instável. Não quer dizer que eu só preciso dela, quer dizer que eu preciso das duas. Então, às vezes, tu tem características femininas potentes, tu tem características masculinas potentes, que tu precisa dosar essas duas. E se tu tem interesse de passar por um processo de transformação absoluto, onde a gente vai olhar pra tua história, onde a gente vai aprofundar, trazer ferramentas de autoconhecimento para que tu melhore todas as áreas da tua vida. É impossível tu não sair da mentoria com mais autoconfiança, sabe? Melhorando teus relacionamentos, porque é isso que acontece. Quando a gente se conhece, a gente passa a se curar das nossas feridas, das nossas dores, daquilo que a gente achava que era defeituoso e errado, e começa a usar aquilo como potência e se tornar uma mulher mais ativa, uma mulher que vai atrás do que quer, que consegue fazer as coisas, que consegue ter relacionamentos bons, saudáveis com as pessoas, que para de procrastinar. São muitas coisas que vão ser transformadas. Então eu vou deixar aqui fixado nos comentários pra tu entender se é um momento pra ti. E se não for um momento pra ti, tá tudo bem. Eu só preciso que tu olhe pra aquilo que tu tem de defeituoso e comece a entender que aquilo é qualidade, e que tu vai amar aquilo e que tu vai te tornar uma mulher completa, que se ama e que dosa as características de forma que tudo se encaixa perfeitamente. Tá bom, minha Deus? Eu espero que tenha trazido algo muito positivo pro teu coração e que tu fique aqui, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo para que o YouTube entenda a relevância dele e vamos se tornar a potência, vamos entender que a gente vamos entender que a gente é deusas maravilhosas, incríveis, desde que a gente dose, desde que a gente ame todas as nossas partes, todas as nossas características que compõem um inteiro perfeito, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo Café da Deusa.